Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Bom, eu só pedir desculpa para vocês pela minha aparência e tal, eu não estou muito bem, tá? Não estou muito legal. Inclusive até estive no pronto-socorro hoje, mas eu andei vendo algumas coisas, né, pelo celular e eu queria comentar rapidamente sobre o Kim Kataguiri e algumas coisas que ele anda fazendo por aí. O Kim Kataguiri, assim, não quero colocar em xeque alguns conhecimentos que ele tem sobre política e não quero também colocar em xeque algumas coisas até boas que ele já tem, que ele produziu, né, para o Brasil, assim, ajudando a fortalecer o movimento. Só que agora, né, ele está fazendo muita cagada. Aquele lance de você, o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo, eu acredito que isso seja válido desde que você não perca o comando e o controle do movimento. E o que o Kim Kataguiri está fazendo é entregar tudo o que foi conquistado na mão do inimigo. Então ele está se unindo com pessoas da esquerda para tentar combater a própria esquerda. Essa união, né, que ele vamos assim chamar, ou assim se dizer, que ele fez com o Hélio Bicudo, o Kim Kataguiri, por mais que ele tenha certos conhecimentos, ele ainda é um garoto. E ele é imaturo e inexperiente. E ele está lidando com pessoas que já têm aí 60, 70 anos de política. Esses caras vão engabelar ele de uma maneira muito fácil. O Kim Kataguiri deixou que subisse a cabeça dele a fama. Né? Isso acontece muito com pessoas liberais. Esse Kim eu sempre imaginei que ele ia trazer problemas por causa dele ser um liberalzinho. O problema de um liberal é que ele não tem uma base sólida e firme na verdade. A questão de você ser uma pessoa conservadora é que você tem princípios e você não vai tirar o pé da verdade. Você vai se firmar na verdade e você não vai abrir mão dela. Uma prova é que o Kim Kataguiri no programa Pânico, né, no programa Rádio da Pânico, ele foi questionado sobre se o Olavo faz críticas referente a ele e tal. E, fugindo completamente do assunto, ele levantou os assuntos que as pessoas adoram ficar ridicularizando o Olavo. Né? E em vez de falar, não, o que o Olavo já falou e ele entende sobre política, ele acertou sim e ele sabe muito bem o que está fazendo e muito bem o que faz. E o Kim, ele não quis ouvir isso. Ele quis deixar de lado os ensinamentos das pessoas mais velhas, no caso do Olavo de Carvalho. Pessoas entendam uma coisa, você gostando do Olavo de Carvalho ou não, se não fosse a internet aqui no Brasil, e se não fosse o conhecimento que foi colocado na cabeça das pessoas através do Olavo de Carvalho, o Brasil já estaria enfiado num regime comunista muito pior ou parecido com o da Venezuela, enfim. Então, o que segura as pontas no Brasil até hoje é a internet e o conhecimento que foi colocado no meio, né, na internet pelo Olavo de Carvalho. Então, você ajudar num programa a ridicularizar o cara que ainda segurou e segura muita coisa aqui no Brasil através da informação, mostra que a fama subiu na cabeça do cara. Ele ficou com medinho de falar a verdade. E isso é muito comum em liberalistas, porque esse pessoal liberalzinho, né, eles não têm a coragem de falar a verdade quando eles se sentem acuados, ou seja, eles não fazem tudo pela verdade. Eles fazem tudo pelo próprio cu. Conseguem compreender isso? Então a pessoa acaba se tornando um covarde. Quando ele foi questionado sobre o Olavo de Carvalho, ele teria que ter falado a verdade sim. O Olavo de Carvalho é um cientista político e os seus conhecimentos são válidos e os conhecimentos dele, inclusive que até ajudou a levantar o movimento, que esse carinha se intitula líder, né, foi graças ao Olavo de Carvalho. Agora ele me faz essa união, né, com o Tauro Bicuda, ainda me faz esse comentário. Eu não vou colocar, obviamente, a cara dele, mas escutem isso. É o próprio Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, mostrando que existe uma esquerda democrática que está extremamente preocupada. Claro que existe uma esquerda democrática que está preocupada com alguma coisa. Meu, esses caras já estão engabelando esse moleque. E esse moleque ele já está entrando no jogo desses caras e agora ele está fazendo aquele jogo duplo porque a fama lhe subiu a cabeça. Ele deixou realmente de lado aquilo que interessa. E todo esse movimento que foi conseguido com um grande esforço, que por alguma forma, porque ele falou à frente, ele se tornou líder, mas ele pode ter o conhecimento, mas ele não tem maturidade. E esses macacos velhos da esquerda vão fazer esse moleque de idiota e vão tentar tomar o movimento que a direita levantou com tanto, e o pessoal conservador e várias outras pessoas levantaram com tanto custo. Então, quando o inimigo do meu inimigo é meu amigo, você pode se juntar com ele sim, mas desde que você não perca e não saia do controle do movimento. E é o que está acontecendo. Automaticamente esse Kim acaba se tornando um traidor de tudo aquilo que foi promovido até agora contra o partido que está no poder aqui no Brasil. Tá? E isso é lamentável,
e eu vejo que cada vez as coisas vão ficando mais complicadas e vai cada vez mais vai, né, um balaio de gato vai ficando cada vez mais complexo, vai ficando cada vez mais difícil, porque as pessoas já não fazem, não tem, o povo brasileiro já não tem muita ideia de como funciona o movimento esquerdista, as suas ideologias, é muito difícil as pessoas já conseguirem compreender isso. Agora, o líder, que nem esse moleque, de alguma coisa, ele também não sabe, aí fica difícil. Se nem o líder de um movimento ele sabe realmente quem são esses caras e como eles agem, aí fica complicado. Aí acaba fazendo alianças absurdas igual esse pessoal está fazendo. Enfim, bom, era isso que eu tinha para falar, pessoas. Estarei encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos.